Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou o Victor Queiroz, sou professor. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada em palavras com dupla pronúncia. São duas pronúncias dentro da mesma palavra que podem mudar, não completamente, mas podem mudar razoavelmente o significado da palavra, a ponto de mudar a sua classe, por exemplo, de substantivo para verbo. Não é que mude da água para o vinho, vai ter um sentido completamente diferente, mas é diferente. Então, por exemplo, sábia, sabia, sabiá, esse tipo de coisa que tem em português, no inglês você também tem. A primeira palavra é o project ou project. Como você já pode ver, tem duas pronúncias. A primeira que a gente pode observar aqui é de substantivo, então você tem esse daqui, e você também tem o verbo, tá? Quando você fala project no sentido de, de substantivo, estou botando caneta, era para fazer um laser. Deixa eu apagar esse aqui rapidinho. Bom, como você pode ver, a gente tem aqui o substantivo e o verbo. Dependendo de como você quer utilizar a palavra project ou project, você vai botar uma ênfase diferente em uma ou outra sílaba, tá? Quando você fala project ou project, né, depende do sotaque, né, mas geralmente no inglês americano, project, você vai ter um substantivo que significa literalmente projeto, tá? This is a big project. Isso aqui é um grande projeto, um projeto grande da empresa, né? Ou pessoal, enfim. Quando você tem project, você está literalmente transformando o projeto em projetar. Agora é o verbo, a ação de fazer um projeto, tá? Aí você vai ter essa ênfase na outra sílaba. Então, we need to project the results for next year. A gente precisa projetar os resultados, tá? Então, precisamos projetar os resultados para o próximo ano. Então, se antes você tem projeto, agora você tem projetar. Com uma simples alteração e ajuste na nossa fala na hora da pronúncia dessa palavra aqui, beleza? Vamos ver o próximo que a gente vai ter aqui é record ou record. Como você pode ver, já também é a mesma ideia, né? Você vai ter também um substantivo e também vai ter um verbo, tá? Record, você não precisa saber ler essas transcrições fonéticas, tá? Mas é muito bom se você tá, por exemplo, bateu de olho assim com uma descrição no dicionário, você já até sabe a ênfase, onde você bota a sílaba tônica, como é que pronuncia aquela vogal e tal. É uma coisa que vale a pena estudar a longo prazo, mas para quem é iniciante, fica tranquilo. Então você tem aqui, ó, o substantivo você tem record. Record é uma gravação ou algo que é registrado ali. Tá ali. She broke the world record. Ela quebrou o recorde mundial. Beleza. Agora, se você tem record, já puxado para outra sílaba, você tem no sentido de gravar. Tá? Então, se antes algo é um registro, uma gravação, um recorde, agora é no sentido de gravar, de registrar, já é uma ação. Can you record this meeting? Você pode gravar essa reunião? Você pode registrar? E por aí vai, tá bom? Próxima, a gente tem o permit ou permit. Geralmente a gente fala permit, que é de permitir. Agora, um permit também é no sentido de uma permissão, tá? Ou uma licença, digamos assim. Então, olha só, you need permit to park here. Você precisa de uma licença, de uma permissão. Se você fala permit, aí você está falando de permitir, é o verbo de dar permissão. They don't permit smoke in the building. Eles não permitem fumar no prédio, tá? Então aqui você tem mais uma palavra que tem diferença do substantivo e verbo. Object ou object também tem duas pronúncias e dois significados. Então, olha só, object é o que a gente costuma falar mesmo, que é o objeto. Object existe e não é muito utilizado, mas existe e não está errado. Só não é no sentido de objeto, tá? Então você tem que, tem um objeto aqui, um celular, um objeto. Então olha só, what's that object on the table? O que é aquele objeto, aquela coisa ali na mesa? Agora, object é no sentido de opor-se, tipo objeção, né? I object to your statement. I object, eu me oponho. Geralmente a gente vê isso
em contexto assim legal, né, jurídico, né, objection, objeção, ou seja, você está se opondo a alguma coisa. Agora a gente tem o conduct e conduct. Conduct a gente usa com mais frequência, que é de conduzir. Só que você também pode falar conduct, tá? Conduct é a sua conduta, ou seja, conduta, conduzir. His conduct during the meeting was professional. Sua conduta foi profissional, ou seja, como é que eu diria isso? Conduta, seu comportamento, digamos assim. Né? Agora, como verbo conduct, the teacher will conduct the exam tomorrow. O professor conduzirá o exame, a prova amanhã. Beleza? Então, mais uma palavra que tem duas pronúncias aqui. Agora, existem outras palavras, tá? Que isso aqui já não é no sentido de ter duas pronúncias, mas tem a mesma pronúncia e significados diferentes. Aí o significado vai ser contextual, tá? Por exemplo, bank, que provavelmente você já conhece, banco. Só que você também pode falar como beira de um rio, por exemplo. He works at a bank, ele trabalha em um banco. Mas se a gente fala assim, he sat by the bank of the river, bank of the river não é o banco do rio, é a beira do rio, aquela beiradinha ali que tem o rio, ali é chamado bank of the river. Bear pode ser literalmente o animal, urso, ou você também pode ser no sentido de suportar, aguentar, né? De você conseguir tolerar alguma coisa. There's a bear in the woods. Tem um urso na floresta. I can't bear this noise. Eu não aguento, eu não suporto esse barulho. Aquela coisa que está insuportável. E aqui no light eu vou dar uma explicação de falar o que está aqui. Se você já tem uma visão mais apurada, você vê aqui o more light. Mas dito, eu aprendi que é lighter. Light, a gente usa lighter, não é more light. É a mesma coisa que falar mais bom, não é mais bom, é melhor. Beleza, só que esse light aqui não é no sentido de leve nem de claro. Esse light aqui é no sentido de luz. Então se você for falar mais luz, também é more light, tá? Agora, se for light no sentido de adjetivo, de claro, aí seria lighter, tá? Então é só uma observação. Então, olha só, vamos ver aqui. The room needs more light. A sala precisa de mais luz, tá? Vitor, se eu estivesse falando de light no sentido de adjetivo, de claro, beleza, seria lighter, mais claro, tá? Agora, light pode ser luz, mas também pode ser claro e leve. Pode ser nesse adjetivo. Ó, this bag is light. Essa bolsa é leve, tá? É a mesma palavra, só que tem outro tipo de significado dependendo do contexto. E tem até mais um aqui que eu não botei, que eu acabei de mencionar, que é o adjetivo claro, de claridade. Por exemplo, azul claro, verde claro, ou enfim, esse tipo de coisa, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desses exemplos, palavras com dupla pronúncia e mais de um significado, né, que você pode alterar substantivo e verbo com a forma como você pronuncia elas. E também nesses casos aqui. Claro, existem muitos outros casos no inglês, mas eu achei interessante trazer esses 3 exemplos aqui para você aplicar no seu dia a dia, aplicar nas suas aulas de conversação e prática, beleza? Grande abraço a todos, não esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo com mais alguém que está assistindo com você e nos vemos na próxima, beleza? Grande abraço e valeu!